Sara Lima estava terminando mais um plantão noturno no Hospital Municipal São José, quando ouviu os gritos vindos da entrada de emergência. Eram 4 da manhã de uma sexta-feira gelada em São Paulo, e ela tinha acabado de fechar a última ficha de atendimento quando 2 seguranças arrastaram um homem pelas axilas. Mais um mendigo bêbado, resmungou Rodrigo, o enfermeiro-chefe, sem nem levantar os olhos da papelada. Coloca ele na maca lá do fundo e espera amanhecer. Não vamos gastar recursos com esse tipo de gente agora. Sara observou o homem sendo arrastado. Ele estava inconsciente, com ferimentos profundos na testa e no braço esquerdo, a roupa suja, rasgada em vários pontos. Pelos ferimentos, era óbvio que tinha levado uma surra violenta. Não era apenas uma bebedeira simples. Havia machucados frescos demais, machucados recentes demais. Rodrigo, ele, está ferido de verdade. Olha só o tanto de machucados. Sara se aproximando da maca onde tinham colocado o homem. Ele a avisa. Sara, quantas vezes eu vou ter que explicar? A gente não desperdiça material caro com mendigo. Deixa ele dormir a bebedeira e de manhã ele vai embora sozinho. Rodrigo reagiu sem paciência, voltando a atenção aos papéis, mas Sara não conseguia ignorar. O homem tinha um corte profundo na testa, suava muito e o braço estava numa posição estranha, possivelmente quebrado. Se não fosse atendido logo, podia ter complicações sérias. Ela olhou ao redor e viu que os outros enfermeiros fingiam estar ocupados demais para se envolver. Eu vou pelo menos limpar os ferimentos e fazer um curativo básico, Sara disse, pegando uma gase e soro fisiológico do armário de suprimentos. Sara, eu estou te avisando. Não mexe com isso. A administração anda de olho em gastos desnecessários. Rodrigo elevou o tom de voz, mas Sara já estava ao lado da maca. Ela começou a limpar cuidadosamente a terra do rosto do homem. Por baixo da sujeira das roupas estragadas e dos machucados, ela conseguia ver que ele não era tão velho quanto parecia à primeira vista. Devia ter uns 40 anos, cabelos escuros, bagunçados, pele bronzeada pelo sol. As mãos, mesmo sujas, não pareciam de quem passou a vida toda na rua. Sara, para com isso agora, Rodrigo gritou, fazendo outros enfermeiros olharem na direção deles. Você está desobedecendo uma ordem direta. Rodrigo, eu sou enfermeira há 8 anos. Jurei salvar vidas, não escolher quais vidas merecem ser salvas. Sara respondeu, continuando a limpar os ferimentos. A discussão chamou a atenção de outros funcionários do plantão. Marcela, a enfermeira que sempre competia com Sara por promoções, se aproximou com um sorriso maldoso nos lábios. Gente, olhem só. A Sara virou salvadora da pátria, gastando nosso material com mendigo enquanto a gente ralando aqui com pacientes de verdade. Marcela disse alto para todo mundo ouvir. Paciente é paciente, Marcela. A profissão não escolhe classe social. Sara respondeu, mas sentia o rosto esquentar de constrangimento com todos olhando para ela. Sei. Para com isso, Sara. Todo mundo sabe que você só faz isso para aparecer. Quer ser a boazinha da história? Outro enfermeiro, Carlos, se juntou à provocação. Aposto que se fosse alguém da sua família na fila esperando atendimento, você não ia querer que gastassem tempo com um mendigo. O que mais doía era que Sara realmente acreditava no que estava fazendo. Ela tinha entrado na enfermagem por vocação, porque queria ajudar pessoas. Ver colegas tratando um ser humano como lixo a revoltava profundamente. Eu não estou fazendo isso para aparecer. Estou fazendo porque é meu trabalho, Sara disse, aplicando o antisséptico no corte da testa do homem. Trabalha cumprir ordens do enfermeiro-chefe. Marcela riu. Mas a Sara sempre achou que era melhor que todo mundo mesmo. Gustavo na maca estava consciente há alguns minutos, mas mantinha os olhos fechados. Tinha acordado com as vozes alteradas e estava ouvindo toda a discussão. E antes de prosseguir, pessoal, já deixe seu like, se inscreva no canal. Seguindo o canal, vocês verão o início de histórias, finais inesperados reais do cotidiano do país ainda melhores. Então, o que mais o impressionava Gustavo não eram as ofensas que estava recebendo. Já tinha ouvido coisa pior nas últimas semanas vivendo nas ruas. O que o impressionava era determinação da enfermeira em defendê-lo. Ele sentia as mãos dela, cuidadosas e gentis, limpando seus ferimentos. Sentia o carinho genuíno em cada movimento.
Fazia muito tempo que alguém o tocava com tanta humanidade pelas vozes ao redor. Ela estava sendo humilhada pelos colegas por causa dele. Sarah, eu estou te dando uma última chance. Para com essa palhaçada agora, ou você vai ter problemas sérios. Rodrigo disse, se aproximando da maca com uma expressão ameaçadora. Rodrigo, eu só estou fazendo curativo básico. Não estou pedindo cirurgia nem exame caro, só humanidade básica. Sarah respondeu terminando de limpar o corte. Humanidade? Sarah, acorda para a vida. A gente está aqui para trabalhar, não para ser Madre Teresa de Calcutá. Carlos riu e outros enfermeiros riram junto. Gustavo apertou os punhos discretamente. Estava escutando a mulher que tinha salvado sua vida ser humilhada e ridicularizada por fazer o trabalho dela com dignidade. Ele queria se levantar, queria defender ela, mas sabia que se a enfermeira fosse demitida por socorrer um morador de rua ferido, sem imaginar que havia sem querer salvado seu próprio futuro naquele dia estressante, sem saber a identidade, se este homem era importante para a sociedade. Quem sabe alguém, um homem que perdeu a vontade de viver em meio a tanta turbulência da grande São Paulo. E mesmo assim aquela situação não acabava. Gustavo viu a todo momento Sarah, sua defensora humanista, ser atacada por palavras que trazia muita indignação em seu peito já machucado por fora literalmente, por assim dizer. Sarah disse, mas sabia que estava desperdiçando saliva. Você desobedeceu uma ordem direta e na UBS isso tem consequências. Na maca, Gustavo ouviu tudo. Cada palavra da advertência injusta, cada tom de ameaça na voz do enfermeiro-chefe. A mulher que tinha cuidado dele com carinho estava sendo punida por ter feito a coisa certa. Aqui ele já estava lutando contra o impulso de se levantar e contar a verdade sobre quem ele realmente era. Mas, mesmo com sua revolta, ele não se moveu e Sarah assinou a advertência com mãos trêmulas. Ano de carreira impecável, manchados por um ato de humanidade, que retirou do seu ordenado uma boa quantia que fazeria falta naquele mês. Era irônico e revoltante ao mesmo tempo. Quando voltaram para a área de atendimento, os outros enfermeiros olharam para Sarah com expressões que variavam entre pena e satisfação maldosa. Fernanda tinha aquele sorrisinho de quem tinha acabado de ganhar um ponto na política interna da UBS. E aí, Sarah, valeu a pena bancar a heroína? Fernanda perguntou baixinho, fingindo organizar prontuários. Sarah não respondeu. Terminou de organizar seu posto de trabalho em silêncio, guardou seus pertences pessoais e pegou a bolsa. Seu plantão tinha acabado e ela só queria sair dali e esquecer essa noite maldita. Antes de sair, ela olhou mais uma vez para a maca onde estava Gustavo. Ele parecia estar dormindo profundamente, respiração regular, cor melhor depois da limpeza. Pelo menos tinha feito a diferença para uma pessoa, mesmo que isso custasse caro para ela. Melhoras! Ela sussurrou baixinho, achando que ele não podia ouvi-la, mas Gustavo ouviu. E quando Sarah saiu pela porta da recepção na manhã chuvosa, ele abriu os olhos lentamente. Pela primeira vez em dia sentiu o humanismo de novo. Havia algo além de tristeza e raiva no seu peito. Havia gratidão e determinação. Sarah caminhou até o ponto de ônibus na madrugada, enrolada no casaco fino, pensando no que acabará de acontecer. A advertência oficial já estava em sua ficha e ela sabia que seu chefe, isso ele não ia deixar por isso mesmo. Nos próximos dias, qualquer escorregão seria usado como desculpa para algo pior. Ela olhou para as próprias mãos, ainda com resquícios de sujeira sob as unhas, mesmo depois de lavá-las várias vezes. Tinha feito a coisa certa, tinha certeza disso, mas no mundo onde vivia, fazer a coisa certa aparentemente tinha um preço alto demais. O ônibus chegou vazio, como sempre nesse horário. Sarah se sentou na janela e apoiou a cabeça no vidro gelado, observando a cidade despertar lentamente. Em algumas horas, estaria de volta para outro plantão, fingindo que nada tinha acontecido. Mas alguma coisa havia mudado dentro dela naquela noite. Uma semente de revolta que ela ainda não sabia que cresceria e mudaria sua vida completamente. Gustavo esperou até o movimento da UBS diminuir completamente antes de se levantar da maca. Eram quase 6 da manhã e apenas uma enfermeira sonolenta ficará de plantão para os casos de emergência. Ele se moveu devagar, testando os ferimentos. A dor no braço era intensa, provavelmente estava quebrado mesmo, mas não havia nada que pusesse sua vida em risco imediato.
Ele caminhou até o banheiro dos funcionários, onde conseguiu se ver no espelho pela primeira vez desde a surra que tinha levado. O curativo na testa estava bem feito, profissional. Sara tinha trabalhado com cuidado e carinho, mesmo sendo humilhada pelos colegas. Gustavo passou os dedos sobre o curativo, lembrando da gentileza das mãos dela. No bolso interno da jaqueta rasgada, protegido por um plástico, estava seu celular. Milagrosamente tinha sobrevivido à confusão da noite anterior, mas viu que um canto do visor estava trincado. Gustavo olhou e disse: "Quase te perdi, meu velho ouvinte", e riu baixinho. O ligou e viu dezenas de chamadas perdidas, mensagens de texto urgentes e e-mails de trabalho. Seu desaparecimento não tinha passado despercebido. A primeira ligação foi para Jorge, seu motorista e segurança pessoal que tinha dispensado no final da tarde e quase às 7 da noite há uns dias atrás. O telefone nem terminou de tocar. "Gustavo, pelo amor de Deus, onde você está? Estamos procurando você há 3 dias. A voz de Jorge estava carregada de alívio e desespero. "Jorge, estou na UBS Jardim Paulista. Vem me buscar mais discreto. Não quero chamar atenção." "UBS, o que aconteceu? Você está ferido? Eu chamo uma ambulância particular agora mesmo." "Jorge, para. Escuta o que eu estou falando. Vem me buscar sozinho. Carro comum. Nada de limusine, nada de escândalo e traz roupas normais." Gustavo desligou antes que Jorge pudesse fazer mais perguntas. Ele voltou para a maca e fingiu estar dormindo novamente, esperando a chegada do motorista, mas sua mente fervilhava com planos. Primeiro, ele precisava saber o nome completo daquela enfermeira. Depois precisava descobrir tudo sobre ela. 40 minutos depois, Jorge, disfarçando seu desespero, apareceu na UBS vestindo jeans e camiseta, disfarçado como um parente qualquer visitando alguém internado. Quando viu Gustavo, teve que se controlar para não fazer perguntas na frente de outras pessoas. "Primo, como você está?" Jorge disse alto, representando bem o papel. "Melhor agora que você chegou." Gustavo respondeu, se levantando devagar. "Vamos para casa." Eles saíram da UBS caminhando devagar, Gustavo apoiado no braço de Jorge. No carro, longe de ouvidos indiscretos, Jorge finalmente pode fazer as perguntas que estava engolindo. "Gustavo, pelo amor de Deus, onde você esteve esses 3 dias? A empresa está de cabeça para baixo, a diretoria está desesperada. Sua secretária quase teve um colapso nervoso." Gustavo olhou pela janela, vendo a cidade acordar para mais um dia. Estava investigando algumas coisas, Jorge, pessoalmente. "Investigando o quê? E como você acabou nesse estado? Lembra da denúncia anônima que recebemos sobre má administração em unidades de saúde públicas que recebem nossas doações?" Jorge assentiu. Gustavo era dono da RG Holdings, um conglomerado que controlava empresas de tecnologia e 2 redes de hotéis de luxo, construção civil e investimentos. Uma das marcas registradas da empresa. Olha como o mundo é pequeno e controverso. A empresa de Gustavo tinha as maiores licitações do Ministério Público e dava assistências para unidades de saúde públicas no estado de São Paulo, mas recentemente tinham chegado denúncias de má gestão e corrupção, e que o Ministério Público acusou e começou investigações perante tudo que estava envolvido. Resolveu investigar pessoalmente, mas, devido a um começo de pressão muito forte, o tirou toda a sanidade, se tornou morador de rua e ficou 3 dias observando os prédios de sua empresa e pensou em retornar, mas com tanto desespero teve uma ideia, em continuar e ver como todos se comportariam em falta de sua presença. Assim Gustavo continuou. Em uma tarde ele estava perto de outros moradores que se aproximaram e perguntaram por que ele estava tomando o canto onde eles moravam. Ele não tinha autorização e ele tentou sair o mais rápido que pôde, mas eles o alcançaram e o resto vocês já sabem. Assim, parando em frente da UBS onde Sara trabalha, e o que viu lá dentro é muito pior do que imaginava. Mas algo chamou a atenção pelo esforço de uma unidade básica de saúde que é diminuir gasto. As verbas vêm do Estado de empresas como a dele. Então, para que diminuir gasto se é público é saúde para todos? Para ele, algo como aquilo não fazia sentido. E Jorge continua. Como você se machucou? Gustavo diz, outros moradores de rua tentaram me roubar ontem à noite. Levei uma surra,
mas consegui informações valiosas e conheci alguém que vai mudar completamente nossa estratégia. Jorge conhecia Gustavo há mais de 16 anos. Se sabia reconhecer quando Gustavo estava planejando algo grande. Havia uma energia diferente na voz dele, uma determinação que ia além dos negócios. Quem você conheceu? Uma enfermeira chamada Sara. Ela foi a única pessoa na UBS inteira que me tratou como ser humano. Me salvou, Jorge, e foi humilhada pelos colegas por causa disso. Eles chegaram à mansão de Gustavo em Alphaville, São Paulo, uma propriedade de 2.000 metros quadrados, escondida atrás de muros altos e jardins bem cuidados. Jorge ajudou Gustavo a entrar e imediatamente chamou o médico particular para examinar os ferimentos. Dr. Paulo Aloísio chegou em 20 minutos trazendo uma maleta completa de equipamentos para voltar as juntas ao lugar. Seu punho estavam deslocados. Era o médico da família há anos, acostumado a atender emergências discretas da elite paulistana. Gustavo, pelo amor de Deus, que loucura foi essa? Você está com o braço deslocado e esse corte na testa precisava de pontos a horas. Você não está sentindo dor, meu garoto? Paulo, me trata aqui mesmo. Quanto à dor, deixe isso com os analgésicos. Não quero ir para o hospital agora. E não registra nada oficialmente. Enquanto o médico trabalhava fazendo os pontos de saturação em uma mesinha improvisada para seus instrumentos e suturando o corte da testa, Gustavo contava sua experiência dos últimos 3 dias naquelas ruas. O que tinha visto na UBS era um reflexo de tudo o que estava errado no sistema público de saúde. Gustavo, você podia ter morrido. Depressão se trata com profissionais, para que se disfarçarem ainda de pelas ruas. Dr. Paulo resmungou enquanto aplicava anestesia local. Se eu tivesse me tratado de minha depressão, eu nunca tinha visto o que eu vi. Nunca teriam conhecido Sara Doutor. Depois que o médico terminou o atendimento e foi embora, Gustavo chamou Jorge para uma conversa séria. Eles se sentaram no escritório da mansão, um ambiente revestido de madeira nobre com vista para o lago artificial. Jorge, preciso que você contrate melhor investigador particular da cidade. Quero saber tudo sobre Sara, enfermeira da UBS Jardim Paulista. Eu quero tudo. Onde ela mora, família, formação, situação financeira, histórico profissional. Quero saber que tipo de pessoa ela é. Se tem filhos, se é casada, quais são a cor dos olhos, os sonhos dela. Jorge anotava tudo em um bloco, mas estava claramente preocupado. Gustavo, você tem certeza que não bateram em sua cabeça mais forte do que imagina? Isso parece obsessão. Não é obsessão, Jorge. É gratidão e estratégia. Essa mulher tem algo que nossa empresa precisa desesperadamente. O quê? Integridade genuína. Ela arriscou o próprio emprego para cuidar de um desconhecido que todo mundo tratava como lixo. Pessoas assim são raras. Jorge conhecia Gustavo muito bem e o suficiente para saber que quando ele tomava uma decisão era melhor não questionar. Certo, vou ligar para Carlos o melhor. Ele é o melhor investigador que conhecemos. E Jorge, quero resultado rápido. Se ela sofreu retaliação por me ajudar, preciso saber hoje. Enquanto Jorge fazia as ligações, Gustavo tomou um banho longo e colocou roupas limpas pela primeira vez em 3 dias. No espelho do banheiro, ele mal se reconhecia. 3 dias nas ruas tinham mudado sua perspectiva sobre muitas coisas, principalmente sobre o que realmente importava na vida. Carlos chegou à mansão no final da tarde, trazendo equipamentos de última geração e uma equipe pequena, mas eficiente. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, que havia trabalhado na Polícia Civil antes de abrir sua empresa de investigação particular. Senhor Gustavo, posso fazer um trabalho completo em 48 horas, mas preciso saber, isso é para fins legais ou pessoais? Ambos. E Carlos, preciso de discrição absoluta. Se vazar qualquer informação sobre essa investigação, nossa parceria acaba hoje. Carlos assentiu. Trabalhar para Gustavo era um dos contratos mais lucrativos que tinha. Não ia estragar por uma indiscrição. Enquanto a investigação corria, Gustavo passou o dia seguinte analisando os relatórios financeiros públicos da UBS Jardim Paulista. Se disfarçou para conversar com Sara e tirar mais informações. Sua empresa doava R$500 mil por ano para várias instituições. Lá não era exceção. Pelos documentos não era bem visível para onde dinheiro estava sendo desviado.
Mas alguns papéis tinham cupom de compras superfaturadas, compras de coisas de uso pessoal e muitos salários de fantasmas. No segundo dia, Carlos voltou com um dossiê completo sobre Sara. As informações eram perturbadoras e inspiradoras ao mesmo tempo. Sara Paola Silva, 39 anos, formada pela Universidade de São Paulo, especialização em enfermagem de emergência. Trabalha há 8 anos na UBS Jardim Paulista, ficha limpa, várias menções honrosas por dedicação ao trabalho. Carlos abriu uma pasta com documentos e fotos. Ela sustenta sozinha a mãe e sua irmã adolescente com necessidades especiais, e aluguel da casa onde mora. O salário dela mal cobre os gastos da casa. Gustavo sentiu um aperto no peito. Sara estava com algumas pendências financeiras sérias por conta de um pequeno lote que conseguiu comprar para a mãe que adoeceu e ainda assim tinha arriscado o emprego para ajudar um estranho. Continue, Gustavo disse. Ela mora em uma casa pequena de 2 quartos no Butantã. Aluguel atrasado há 2 meses e meio. Trabalha fazendo faxinas em casas nos fins de semana. Faxinas? Sim. Ela limpa casas em Moema sábado e domingo para conseguir pagar as contas. Gustavo fechou os punhos. Uma enfermeira qualificada, dedicada, honesta, sendo obrigada a trabalhar fora de sua formação nos fins de semana, enquanto pessoas como seu chefe ganhavam salários gordos para humilhar subordinados. Tem mais. Ontem ela foi demitida da UBS e do meio público. O sangue de Gustavo gelou. Como assim demitida? Demissão por justa causa. O motivo oficial foi insubordinação e uso impróprio de recursos públicos. Ela foi chamada à diretoria ontem e dispensada na hora. Carlos mostrou uma cópia do documento de demissão. A injustiça era gritante, revoltante. Onde ela está agora? Trabalhando como faxineira em um prédio comercial no centro de São Paulo. Conseguiu emprego ontem mesmo através de uma amiga. Ganha um pouco menos do que ganhava como enfermeira. Gustavo se levantou e começou a andar de um lado para o outro no escritório. Sara estava pagando um preço alto demais por ter feito a coisa certa e ele tinha o poder de reverter essa situação. Carlos, quero que você monitore a situação dela. Qualquer problema, qualquer dificuldade, quero saber imediatamente. Senhor Gustavo, posso perguntar qual é o plano? Não que queira me intrometer. Gustavo olhou pela janela, vendo o lago que refletia o céu de fim de tarde. O plano é fazer justiça, Carlos, e talvez encontrar a pessoa certa para me ajudar a reformular completamente nossa estratégia de doações para unidades de saúde públicas. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Ficou na varanda da mansão, observando as luzes da cidade e pensando em Sara. Ela estava em algum lugar lá embaixo, provavelmente preocupada com as contas em atraso e com o futuro incerto por causa dele, por ter feito o que qualquer profissional de saúde deveria fazer. Na manhã seguinte, Gustavo tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Jorge, prepare o carro. Vamos visitar alguns prédios comerciais no centro da cidade, disse. Algum negócio específico? Vou atrás de uma faxineira para alguns serviços no escritório. Carlos o relembra. Senhor Gustavo, lá não tem aquela empresa de limpeza que muitos escritórios contratam. Não, que seja da minha conta, senhor. Gustavo riu e disse, você sabe mesmo das coisas, por isso que é bom no que faz. E pensou, ele nem sabe que ela precisa saber quem realmente salvou naquela noite na UBS. Sara estava limpando o 12º andar do edifício Paulista Center, esfregando o piso de granito com uma força que extravasava toda a sua frustração, imaginando que teria outro lugar para fazer faxina. 3 dias desde o desligamento do Serviço Público de São Paulo, e ela ainda não conseguia acreditar na rapidez com que sua vida tinha desmoronado. Tantos anos de carreira exemplar destruídos por um ato de humanidade. O uniforme de faxineira era 2 números maior que o dela, emprestado pela supervisora porque Sara já não importava mais com tamanhos ou se tinha um tamanho próprio para ela. Os produtos químicos de limpeza agora cobrava de sua pele exposta e machucavam suas mãos, acostumadas com a delicadeza dos procedimentos médicos, não com a brutalidade da limpeza pesada. Sara, minha jovem, ao terminar esse andar, ainda tem outros 3 para limpar hoje. Heloísa vai te ajudar, ok? Fale com ela, por favor. Falou Dona Vera, a supervisora e coordenadora de limpeza, uma mulher de 50 anos que administrava a equipe com punho de ferro, mas com muito senso humano.
pois já esteve no mesmo lugar que Sara estava. Sara respondeu: sim, senhora, e continuou esfregando. Bom, para quem já trabalhou com faxinas e trabalhos domésticos, sabem que o salário de faxineira era menos de R$1.000, um salário por mês ou até mais um pouco. Isso era um terço do que ganhava como enfermeira. Com as despesas de onde tinha contas, mercado, aluguel e o terreno, ela já não sabia mais como ia fazer quando as contas fecharem. Foi quando ouviu passos firmes no corredor. Ela levantou os olhos e viu um homem bem trajado se aproximando. Parecia familiar para ela, acompanhado por outro homem mais baixo, que parecia ser assistente ou segurança. O homem estava diferente, elegante, bem cuidado, mas ainda havia algo familiar no rosto dele. Com licença, o homem disparando na frente dela. Você é Sara. Sara sorriu de leve, tirando as luvas sujas. Era estranho alguém procurar por ela pelo nome, ainda mais naquele prédio onde era apenas mais uma faxineira invisível. Sou sim. Posso ajudar em alguma coisa. O homem a observou por alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando reunir coragem para falar. Havia algo nos olhos dele que ela reconhecia, mas não conseguia identificar o que. Meu nome é Gustavo. Preciso falar com você sobre uma noite na UBS Jardim Paulista. O sangue de Sara gelou. Gustavo, da família italiana Pazzanese, neto do fundador do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia aqui em São Paulo. Ela não conhecia esse nome dele, mas este instituto, esse sim, é bem conhecido. Já tinha visto em jornais, revistas de negócios e na TV local. Era um dos empresários mais ricos de São Paulo, dono de um império empresarial que valia bilhões. Mais o que um homem como esse quereria com ela? Desculpe, senhor, mas acho que está confundindo. Eu trabalhava na UBS até alguns dias atrás, mas não me lembro de ter atendido ninguém com esse nome. Gustavo sorriu e foi aí que Sara reconheceu os olhos, a forma como ele sorria. Mesmo limpo, bem vestido, com cara de milionário. Ela reconheceu os olhos do homem que tinha socorrido naquela noite maldita. Você me reconhece, não reconhece? Gustavo perguntou suavemente. Sara sentiu as pernas ficarem bambas. Não podia ser. O morador de rua ferido que ela tinha socorrido era Gustavo Pazzanese, um dos homens mais ricos do país. Isso não fazia o menor sentido. Eu não entendo, Sara gaguejou, apoiando-se na parede. Você salvou minha vida naquela noite, Sara. Me limpou, fez curativo, me tratou como ser humano quando todo mundo me via como lixo e foi demitida por causa disso. A revelação atingiu Sara como um soco no estômago. Ela levou as mãos em sua boca encabulada, incapaz de processar o que estava ouvindo. O homem que ela tinha ajudado, que custou seu emprego e sua carreira, era um bilionário disfarçado. Isso não pode estar acontecendo, Sara sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Gustavo se aproximou ao lado dela, ignorando o fato de estar sujando as suas roupas caras com o uniforme de Sara no corredor. Sara, eu sei que é difícil de acreditar, mas estou aqui para explicar tudo e para corrigir a injustiça que você sofreu por minha causa. Eu estava investigando alguns desvios e a UBS, Sara disse, as peças se encaixando na mente dela. Por isso ele parecia estar disfarçado. Exatamente. Recebemos denúncias de má administração em minha empresa, se desvios de nossas verbas com materiais, em dinheiro para unidades de saúde que recebem doações da minha empresa. Fui para as ruas por depressão e desgosto, aí aproveitei. Resolvi investigar pessoalmente. Sara levantou a cabeça e olhou para ele com uma mistura de choque e raiva. Você me deixou perder o emprego sabendo que podia evitar? Ficou ali fingindo estar inconsciente enquanto eu era humilhada. A acusação foi como uma facada no peito de Gustavo. Sara, eu queria me revelar naquela hora. Queria defender você. Mas se eu fizesse isso, toda a investigação seria comprometida, alguém me reconheceria. E eu não imaginava que eles iriam te demitir. Claro que iriam me demitir. Sara explodiu, levantando a voz bruscamente. Você não conhece aquele lugar. João, enfermeiro-chefe, estava procurando qualquer desculpa para me prejudicar há meses. Dona Vera apareceu no corredor, atraída pela conversa alta no corredor. Sara, que conversa é essa? Você está trabalhando? Não deixe seu que fazer de lado, menina. Gustavo se virou para a supervisora com uma autoridade natural que fez a mulher dar um passo para trás instintivamente. A senhorita nos dê alguns minutos, por favor.
É uma conversa urgente. E quem é o senhor para insultar Sara? Ela está trabalhando e não está incomodando ninguém nos apartamentos. Dona Vera retrucou, tentando defender Sara de alguma maneira, do que não sabia, mas sem muita convicção. Gustavo Pazzanese, da RG Holdings, dono deste prédio. O rosto de Dona Vera empalideceu instantaneamente. Ela conhecia o nome. Sabia que a RG Holdings era proprietária do edifício onde trabalhava. E disse: "Desculpe, senhor Pazzanese, não sabia. Sem problemas. Só preciso de alguns minutos a sós com a Sara." Dona Vera se afastou rapidamente, deixando-os sozinhos novamente, e pediu que issem para a sacada se precisassem de um lugar melhor para conversar. "Podem ir para a área da sacada, que tem cadeiras confortáveis", disse Dona Vera. Sara observou a cena com uma amargura crescente. Bastava Gustavo revelar quem era para que as pessoas se curvassem diante dele. O poder do dinheiro era assim mesmo. "Sara, eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, mas deixe eu explicar por que estou aqui." Sara perguntou com sarcasmo. Disse: "Para limpar sua consciência, não é, senhor italiano?" Gustavo respondeu: "Para oferecer uma oportunidade que pode mudar sua vida e para fazer justiça." Sara cruzou os braços, mantendo distância, perguntando: "Que tipo de oportunidade?" Gustavo respirou fundo. "Primeiro, quero que você saiba que tenho provas de que sua demissão foi completamente injusta. Tenho gravações de conversas, documentos que mostram o esquema de corrupção, não só em minha empresa, mas nesta UBS. Posso fazer você ser reintegrada hoje mesmo se quiser. E segundo, quero oferecer a você um cargo na minha empresa como supervisora de responsabilidade social na área de saúde. Salário pode chegar a R$15 mil por mês, plano de saúde completo, vale-refeição e um projeto especial para reformular completamente como lidamos com doações para meio de saúde pública." Sara ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. R$15 mil era mais de 10 vezes o que ganhava como faxineira, 3 vezes mais o que ganhava como enfermeira. Era dinheiro suficiente para pagar as contas atrasadas sem apertar e viver com dignidade. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou desconfiada. "Porque admiro quem você é. Porque preciso de pessoas íntegras trabalhando comigo. Porque você provou que faz a coisa certa mesmo quando custa caro. E você acha que pode comprar minha consciência com um salário alto?" A pergunta pegou Gustavo de surpresa. "Não é sobre comprar sua consciência, Sara. É sobre dar a você a oportunidade de fazer a diferença em uma escala muito maior." Sara balançou a cabeça, ainda processando tudo. "Gustavo, você não entende. Não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. Você me deixou ser humilhada, me deixou perder meu emprego, me deixou passar por tudo isso quando podia ter evitado." "Sara, eu não..." Sara levantou a mão, interrompendo. "Você não tem ideia do que passei esses 3 dias, dos telefonemas de cobrança, da vergonha de pedir dinheiro emprestado, de ver minha irmã mesmo naquela situação que ela está e minha mãe perguntando por que eu estava tão triste." Gustavo sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. Ele tinha se concentrado tanto na investigação que não tinha considerado completamente as consequências para Sara. "Você tem razão. Fui egoísta. Pensei só na investigação e não nas consequências para você. Não tem desculpa para isso." A sinceridade na voz dele fez Sara hesitar. Ela podia ver arrependimento genuíno nos olhos de Gustavo, não apenas culpa conveniente. "O que você quer de mim exatamente?" Sara perguntou, com a voz mais calma. "Parceria. Quero que você me ajude a criar um sistema de fiscalização real para alguns programas de saúde que recebem nossas doações. Quero que você seja meus olhos e ouvidos, porque você conhece a realidade de quem trabalha lá dentro. E se eu disser não, então eu respeito sua decisão. Mas ainda vou usar as provas que tenho para reverter sua demissão e processar aquelas pessoas da UBS por assédio moral." Sara olhou ao redor, vendo o corredor sujo onde estava trabalhando. Depois olhou para Gustavo, elegante em roupas bem caras, oferecendo uma chance de voltar a ter voz, relevância, a possibilidade de fazer diferença real. "Preciso pensar", Sara disse finalmente. "Claro, quanto tempo você precisa?" "Alguns dias." "Talvez, estou falando, e se..." "Não é uma resposta positiva, Gustavo. Se eu aceitar,
Tem que ser do meu jeito, sem privilégios especiais, sem proteção. Se eu não der conta do trabalho, você me demite igual demitiria qualquer um. Não acho justo com as pessoas estes tipos de coisas. Gustavo sorriu. Exatamente a resposta que eu esperava de você. Ele tirou um cartão do bolso e entregou para Sara. Meu número pessoal, liga quando decidir. E se eu não aceitar, aí você volta a ser enfermeira na UBS com aumento salarial e a certeza de que quem te perseguiu vai pagar pelo que fez. Sara pegou o cartão, sentindo o papel fino entre os dedos. Por que eu deveria confiar em você depois de tudo que aconteceu? Gustavo pensou por um momento antes de responder. Porque mesmo ferido, mesmo levando surra na rua, mesmo perdendo a investigação, eu nunca vou esquecer como você me tratou naquela noite. Você me salvou, Sara, não só fisicamente. Você me lembrou que ainda existe bondade genuína no mundo. Sara guardou o cartão no bolso do uniforme. Eu vou pensar na sua proposta, mas Gustavo, se eu imaginar ou pensar que é só para limpar sua consciência, pode esquecer. Não é sobre minha consciência, é sobre fazer a coisa certa. Sara voltou para o trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Gustavo saiu do prédio, mas ficou observando da calçada por alguns minutos, vendo se conseguia ver através da janela Sara volta a esfregar o chão. Jorge, que tinha acompanhado tudo em silêncio, se aproximou. E aí, patrão? Ela topou? Ainda não, mas vai topar. Ela só precisa de tempo para processar tudo. Como tem tanta certeza? Gustavo olhou uma última vez para o prédio antes de entrar no carro. Porque ela é igual a mim, Jorge. Não consegue resistir à chance de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Sara passou 2 dias inteiros sem conseguir tirar a conversa com Gustavo da cabeça. Ela continuou trabalhando como faxineira, mas cada movimento era mecânico, automático. Sua mente estava dividida entre a raiva pela situação que tinha vivido e a curiosidade sobre a proposta que recebeu. Na noite do segundo dia, ela finalmente tomou coragem para ligar para Gustavo. Eram quase 10 da noite quando ela discou o número do cartão, as mãos tremendo ligeiramente. Sara, a voz de Gustavo surpresa e aliviada ao mesmo tempo. Oi, Gustavo, é você? Posso falar? Claro. Pode falar agora ou prefere que a gente se encontre pessoalmente? Sara respirou fundo. Quero ver essas provas que você disse que tem sobre minha demissão. Perfeito. Você pode vir na minha empresa amanhã de manhã ou prefere que eu vá até você? Prefiro ir na sua empresa. Quero ver com meus próprios olhos quem realmente é você. Gustavo deu o endereço da sede da RG Holdings. Sara anotou tudo em um papel amassado, ainda usando o uniforme de faxineira porque não tinha chegado em casa ainda. Na manhã seguinte, Sara acordou antes do despertador. Escolheu sua melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca simples que usava para entrevistas de emprego. Não era elegante como os trajes que imaginava que as pessoas usavam na empresa de Gustavo, mas era o melhor que tinha. A sede da RG Holdings era um prédio de vidro de 20 andares que ocupava um quarteirão inteiro em São Paulo. Sara se sentiu intimidada só de olhar para o edifício da calçada. Eram 2 mundos completamente diferentes, o dela e o de Gustavo. Na recepção, uma moça morena e elegante a atendeu com um sorriso profissional. Bom dia. Em que posso ajudá-la? Tenho uma reunião marcada com Gustavo Pazzanese, Sara Lima. A recepcionista checou a agenda no computador. Ah, sim, Sara. O senhor Pazzanese está esperando você. 19º andar, elevador à direita. No elevador, Sara observou seu reflexo no espelho. Mesmo com a roupa mais arrumada, ela se sentia deslocada naquele ambiente de luxo e poder. As pessoas que entravam e saíam do elevador vestiam ternos caros, carregavam maleta de couro, falavam sobre milhões como se fossem centavos. O escritório de Gustavo ocupava metade do 19º andar. Sara foi recebida por uma secretária chamada Morgana, uma mulher de meia idade com ar maternal e meio arrogante ao mesmo tempo, que a deixou mais à vontade. Sara, que bom conhecê-la. Finalmente. O senhor Gustavo falou muito sobre você. Que bom que você comprou modelos de nossos mais novos equipamentos. Sara, sem entender, acenou com a cabeça. Ele está numa videoconferência, mas termina em 5 minutos. Morgana disse, e Sara se sentou numa poltrona de couro caríssima e observou o ambiente.
Ela observou espantada de como Gustavo tinha conseguido esconder toda essa riqueza quando estava disfarçado de morador de rua. Sara, a voz de Gustavo a trouxe de volta à realidade. Ele estava na porta do escritório, vestindo um terno cinza claro e sorrindo genuinamente. Oi, Gustavo. Entra, por favor. Obrigado por ter vindo. O escritório particular de Gustavo era ainda mais impressionante. Uma mesa de mogno gigantesca, estantes repletas de livros e prêmios, sofás de couro dispostos ao redor de uma mesa de centro, onde jornais e revistas estavam organizados perfeitamente. Senta aqui, Gustavo indicou uma das poltronas. Quer café? Água? Alguma coisa? Água está bom. Gustavo serviu água em um copo e se sentou na poltrona ao lado da dela, não atrás da mesa imponente. Sara notou o gesto. Ele estava tentando diminuir a distância hierárquica entre eles. Sara, antes de mostrar as provas, quero que você saiba que entendo sua raiva. Entendo por que não confia em mim. Se eu estivesse no seu lugar, sentiria a mesma coisa. Gustavo, vou ser direta com você. Passei a vida inteira acreditando que fazer a coisa certa era suficiente, que se eu fosse honesta, dedicada, competente, seria reconhecida. E de repente descobri que o mundo não funciona assim. Gustavo assentiu. Tem razão. O mundo é injusto na maioria das vezes, mas isso não significa que devemos parar de tentar mudá-lo. Fácil falar isso quando se tem bilhões no banco. A observação foi certeira e doeu. Gustavo tinha consciência do privilégio que sua riqueza lhe dava, mas também sabia que isso não diminuía a validade dos seus sentimentos ou intenções. Sara, posso te contar uma coisa? Eu não nasci rico. Meu pai era trabalhador do campo, minha mãe faxineira. Consegui construir tudo isso porque tive oportunidades que muita gente não tem. E agora quero usar essa posição para criar oportunidades para outras pessoas. Sara observou, tentando identificar sinais de mentira ou manipulação, mas havia sinceridade na voz dele, uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. Mostra as provas, Sara disse finalmente. Gustavo se levantou e foi até um armário de onde tirou uma pasta grossa. Sara, o que você vai ver aqui pode ser perturbador. São gravações, documentos, evidências de um esquema de corrupção que vai muito além do que você imagina. Ele colocou a pasta na mesa de centro e a abriu. Dentro havia dezenas de documentos, fotos, transcrições de conversa e um tablet com arquivos de áudio. Primeiro, as gravações da noite que você me atendeu. Gustavo apertou play no tablet. Sara ouviu sua própria voz defendendo o atendimento humanizado. Ouviu João dando ordens para não gastar material com morador de rua. Ouviu os comentários maldosos dos colegas. Escutar tudo novamente foi doloroso e constrangedor. Como você conseguiu essas gravações? Eu estava consciente boa parte do tempo. Gravei tudo no meu celular. Queria evidências do tratamento que pacientes vulneráveis recebiam na UBS. A gravação continuou e Sara ouviu a conversa na sala da diretoria onde sua demissão foi decidida. João, o diretor administrativo e duas pessoas que ela não reconheceu discutindo como se livrar dela. Ela está desobedecendo muito ultimamente. Se deixarmos passar, outros funcionários vão achar que podem fazer o que querem também, dizia João. Demite por justa causa, respondia outra voz. Insubordinação. É o mais fácil e ela não tem como contestar. Sara observou, ouvindo como sua vida profissional tinha sido destruída de forma tão casual, como se ela fosse apenas um problema administrativo para resolver. Tem mais, Gustavo disse, colocando documentos na mesa. Estes são comprovantes de desvio de verbas, equipamentos que foram comprados, mas nunca chegaram ao UBS, equipamentos superfaturados, funcionários fantasmas na folha de pagamento. Sara olhou os papéis. Eram centenas de milhares de reais desviados todos os meses. Dinheiro que deveria estar salvando vida, se estava enchendo bolsos de alguém. João está envolvido nisso tudo. João é o braço direito do esquema. Ele demite funcionários honestos como você e contrata pessoas leais ao esquema. Por isso, sua demissão foi tão rápida. Você representa uma ameaça para eles. Sara se recostou na poltrona, processando tudo. E agora, o que você vai fazer com essas informações? Depende de você. Como assim? Gustavo se inclinou para a frente, os olhos brilhando com determinação.
Sara, eu posso entregar tudo isso para a Polícia Federal e Ministério Público. Você vai ser reintegrada. Vai receber indenização destas pessoas. Justiça feita. Mas isso não mudará o sistema. Em 6 meses, outros corruptos vão ocupar os lugares dos que foram presos. Outros funcionários honestos vão sofrer retaliação. O problema vai continuar existindo. Sara começou a entender aonde Gustavo queria chegar. E qual é a sua proposta? Transformar a saúde em São Paulo em um modelo de gestão transparente e atendimento humanizado ao país. Usar nossa influência e recursos para criar um sistema que funcione de verdade. E precisamos de alguém que conhece a realidade de dentro para liderar isso. Você está falando de mim. Estou falando de nós. Parceria daquele jeito. Você com o conhecimento prático, eu com os recursos e influência política. Sara se levantou e caminhou até a janela, observando a vista da cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, enfrentavam dificuldades, precisavam de um sistema de saúde que funcionasse. Gustavo, se eu aceitar isso, não vai ser só um emprego para mim. Vai ser uma missão pessoal. Eu espero que seja, porque é isso que vai fazer dar certo. Sara se virou para encará-lo. E se a gente fracassar? Se descobrirmos que é um sistema podre demais para ser consertado, aí pelo menos vamos fracassar tentando fazer a coisa certa. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. A resposta tocou algo profundo em Sara. Era exatamente o que ela sempre acreditara, mas tinha começado a duvidar depois da demissão injusta. Tenho uma condição, Sara disse finalmente. Qual? Eu quero voltar para o UBS como enfermeira primeiro, trabalhar uns meses na área assistencial antes de assumir qualquer cargo administrativo. Quero que todos vejam que não sou mais uma trabalhadora que nunca colocou a mão na massa. Gustavo sorriu. Perfeito. E Sara, tem mais uma coisa que preciso te contar. O quê? Sua irmã e sua mãe. Sei da situação de vocês, das dificuldades financeiras que vocês enfrentam. Se você aceitar trabalhar conosco, o plano de saúde da empresa vai cobrir todos os custos de tratamentos dela, sem desconto no salário, sem coparticipação. Sara sentiu lágrimas picarem os olhos. A preocupação com a irmã e a mãe era uma constante na sua vida, um peso que ela carregava sozinha há anos. Por que você está fazendo tudo isso? Gustavo se levantou e caminhou até ela. Por que você me salvou, Sara? Não só naquela noite na UBS. Você me lembrou do que realmente importa na vida. Me lembrou que ainda existe gente disposta a fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro. Gustavo apertou a mão dela, sorrindo. Parceiros. Mas, Sara, tem uma coisa que preciso avisar. O quê? Sara perguntou, ainda segurando a mão de Gustavo, sentindo o peso do momento. Gustavo hesitou por um segundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. Se você aceitar essa parceria, não vai ser fácil. O sistema de saúde pública no Brasil é um monstro com muitos tentáculos. Vamos enfrentar resistência, ameaças, talvez até tentativas de sabotagem. As pessoas que estão lucrando com a corrupção não vão abrir mão disso sem lutar. Sara soltou a mão dele e cruzou os braços, pensativa. Ela conhecia bem a realidade das unidades básicas de saúde, os jogos de poder, as alianças políticas que sustentavam os esquemas. Eu sei disso, Gustavo. Passei anos lidando com chefes como João, que protegem os interesses errados. Mas se vamos fazer isso, temos que fazer direito. Nada de meias medidas, nada de favores políticos para apaziguar os corruptos. Se eu entrar, é para mudar as coisas de verdade, mesmo que doa. Gustavo assentiu, impressionado com a firmeza dela. É exatamente por isso que quero você nessa missão. Mas tem mais uma coisa. Vou precisar que você confie em mim, mesmo depois de tudo. Sei que te decepcionei ao não te proteger naquela noite, mas prometo que, a partir de agora, você terá todo o meu apoio. Não só financeiro, mas pessoal. Vou estar na linha de frente com você. Sara olhou nos olhos dele, procurando qualquer sinal de hesitação. Não encontrou. Tudo bem, Gustavo. Mas eu também tenho uma segunda condição. Quero que a minha reintegração na UBS seja pública. Quero que todos saibam que fui demitida injustamente e que estou voltando porque fiz a coisa certa. Não quero que pensem que estou sendo favorecida por causa da sua influência. Gustavo sorriu, admirado. Feito. Vamos fazer um comunicado oficial, com toda a transparência.
E Sara, quando você voltar para a UBS, vou garantir que você tenha a sua volta de sua maneira, mas terá mudanças nos atendimentos. Vamos começar pequeno, com a Jardim Paulista, mas o plano é expandir o modelo para hospitais e o meio público de saúde que recebem nossas doações. Sara respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Pela primeira vez em dias, ela sentia que havia uma luz no fim do túnel, uma chance de recuperar sua dignidade e fazer a diferença que sempre sonhou. Então tá, Gustavo, parceiros. Mas não espere que eu seja só uma funcionária obediente. Se eu discordar de você, vou falar na cara. Não espero menos que isso, Gustavo respondeu, rindo. Agora, vamos começar a trabalhar. Primeiro passo, reunir uma equipe jurídica para garantir sua reintegração e abrir processo contra a administração da UBS. Segundo passo, montar um plano para fiscalizar as doações e conseguir implementar um sistema de gestão transparente. Você topa liderar a parte operacional disso? Sara aceitou, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma chama de esperança que não sentia há muito tempo. O quê? Sara perguntou, ainda segurando a mão de Gustavo, sentindo o peso do momento. Gustavo hesitou por um segundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. Se você aceitar essa parceria, não vai ser fácil. O sistema de saúde pública no Brasil é um monstro com muitos tentáculos. Vamos enfrentar resistência, ameaças, talvez até tentativas de sabotagem entre coisas que você sabe que pode acontecer. As pessoas que estão lucrando com a corrupção não vão abrir mão disso sem lutar. Sara soltou a mão dele e cruzou os braços, pensativa. Ela não conhecia bem o jogo de poder, as alianças políticas que sustentavam os esquemas. Eu sei disso, Gustavo. Passei anos lidando com chefes como João, que protegem os interesses errados. Mas se vamos fazer isso, temos que fazer direito. Nada de meias medidas, nada de favores políticos para apaziguar os corruptos. Se eu entrar, é para mudar as coisas de verdade, mesmo que doa. Gustavo assentiu, impressionado com a firmeza dela. É exatamente por isso que quero você nessa missão. Mas tem mais uma coisa. Vou precisar que você confie em mim, mesmo depois de tudo. Sei que te decepcionei ao não te proteger naquela noite, mas prometo que, a partir de agora, você terá todo o meu apoio. Não só financeiro, mas pessoal. Vou estar na linha de frente com você. Sara olhou nos olhos dele, procurando qualquer sinal de hesitação. Não encontrou. Tudo bem, Gustavo. Mas eu também tenho uma segunda condição. Quero que a minha reintegração na UBS seja pública. Quero que todos saibam que fui demitida injustamente e que estou voltando porque fiz a coisa certa. Não quero que pensem que estou sendo favorecida por causa da sua influência. Gustavo sorriu, admirado. Feito. Vamos fazer um comunicado oficial, com toda a transparência. E Sara, quando você voltar para a UBS, vou garantir que você tenha sua reintegração do seu jeito. Tenho que entrar em contato com alguns vereadores e o prefeito para implementar mudanças no atendimento. Vamos começar pequeno, com a Jardim Paulista, mas o plano é expandir para hospitais particulares também e para que esta UBS vire modelo para outras unidades de saúde que recebem nossas doações. Sara respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Pela primeira vez em dias, ela sentia que havia uma luz no fim do túnel, uma chance de recuperar sua dignidade e fazer a diferença que sempre sonhou. Mas sabia que ela, neste caso específico, era uma em 1 bilhão. Então tá, Gustavo, parceiros. Mas não espere que eu seja só uma funcionária obediente. Se eu discordar de você, vou falar na cara. Não espero menos que isso, Gustavo respondeu, rindo. Agora, vamos começar a trabalhar. Primeiro passo, reunir uma equipe jurídica para garantir sua reintegração e abrir o processo contra a administração da UBS. Segundo passo, montar um plano para fiscalizar as doações e implementar um sistema de gestão transparente. Você topa liderar a parte operacional disso? Sara aceitou, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma chama de esperança que não sentia há muito tempo. Topo, mas quero envolver outros profissionais da UBS que também foram prejudicados por questionarem o sistema. Conheço algumas pessoas que podem fazer parte disso, gente honesta que só precisa de uma chance. Perfeito, Gustavo disse, pegando o telefone. Vou chamar meu advogado agora mesmo.
Enquanto isso, você pode começar a listar os nomes dessas pessoas e o que elas podem trazer para o projeto. Ana pegou um bloco de notas que Gustavo ofereceu e começou a escrever. Nomes como Mariana, uma técnica de enfermagem que sempre apoiou Sara nos plantões, e Luiz, um médico que já tinha denunciado irregularidades e sido transferido para uma unidade mais distante como punição, vieram à mente. Ela sabia que não estava sozinha nessa luta, mas agora, com o apoio de Gustavo, sentia que poderia realmente fazer a diferença. Enquanto Sara escrevia, Gustavo observava em silêncio, impressionado com a determinação dela. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava investindo em algo maior que o lucro. Estava investindo em pessoas, em valores, em um futuro melhor para a saúde pública. Gustavo, Sara disse, levantando os olhos do bloco. Quando começarmos, quero que a primeira mudança seja realmente aplicada. Não podemos deixar que o que aconteceu com você se repita com outros. Gustavo assentiu, anotando mentalmente. Concordo. Vamos pedir para criarem um programa específico aos vereadores e o prefeito para isso. E Sara, quero que você lidere esse programa. Você tem a experiência e a sensibilidade para fazer isso direito. Sara sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso tímido, mas genuíno. Então vamos começar. Mas, Gustavo, uma última coisa. Não me trate como uma vítima que você precisa salvar. Sou sua parceira, não sua protegida. Gustavo estendeu a mão novamente, com respeito. Parceiros, Sara, de igual para igual. E assim, naquele escritório de vidro com vista para São Paulo, começou uma parceria que prometia não apenas corrigir uma injustiça, mas transformar a realidade de milhares de pessoas que dependiam do sistema público de saúde. Sara voltou para casa naquele dia com o coração mais leve, mas também com uma determinação renovada. Ela sabia que a luta estava apenas começando, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O quê? A partir de agora, nossa luta vai ser bem maior que apenas uma UBS. O que descobrimos na Jardim Paulista é só a ponta do iceberg. Estamos entrando numa guerra contra um sistema corrupto que não vai aceitar mudanças pacificamente. Sara apertou a mão dele com mais força, os olhos marejados de determinação misturada com raiva. Gustavo, passei a vida inteira tentando acreditar que o sistema poderia melhorar, que o governo se importaria com gente como eu, como meus pacientes. Mas o descaso é esmagador. Chegou a hora de enfrentar isso de frente, mesmo que doa. 2 semanas depois, Sara estava de volta ao UBS Jardim Paulista, mas desta vez a situação era completamente diferente. Ela entrou pela porta principal às 7 da manhã, vestindo um uniforme novo e carregando uma pasta com documentos que mudariam a vida de muita gente naquele lugar. João quase engasgou com o café quando a viu caminhando pelo corredor. Ele estava conversando com Fernanda e Lucas perto do posto de enfermagem quando Sara apareceu, sorrindo educadamente, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, pessoal, Sara disse com naturalidade, colocando a pasta sobre o balcão. Sara, o que você está fazendo aqui? João gaguejou, claramente em pânico. Voltei ao trabalho. Reintegração por ordem judicial. Sara respondeu, tirando um papel da pasta. Demissão anulada por falta de justa causa. Aqui está a decisão. João pegou o documento com mãos trêmulas e leu rapidamente. Era uma decisão liminar, determinando a reintegração imediata de Sara, com todos os direitos trabalhistas preservados e uma indenização por danos morais. Isso tem que ser engano, Fernanda disse, lendo por cima do ombro de João. Você foi demitida por insubordinação. Tem testemunhas. Sara sorriu, mas foi um sorriso frio, carregado de mágoa. Fernanda, tem muita coisa que vocês não sabem sobre aquela noite e sobre o que aconteceu depois. O ambiente ficou tenso. Outros funcionários se aproximaram, curiosos com a movimentação. A notícia da volta de Ana se espalhou pela UBS em questão de minutos, gerando comentários sussurrados pelos corredores. Dr. Roberto Almeida, o diretor administrativo da UBS, apareceu no corredor acompanhado por 2 homens de terno que Sara não conhecia. Pelo jeito formal como se vestiam e se comportavam, provavelmente eram advogados. Senhorita Sara Lima. Um dos homens perguntou. Sou eu.
Doutor Marcelo Costa, advogado da RG Holdings. Viemos acompanhar sua reintegração e esclarecer alguns pontos sobre a situação de algumas pessoas na UBS. João empalideceu. Ele sabia que empresa era ela. Se estavam enviando advogados, era sinal de que as coisas tinham ficado sérias. Doutor Roberto, podemos conversar em particular? Doutor Marcelo perguntou ao diretor. Claro. Vamos para minha sala. Antes de sair, Doutor Roberto olhou para Sara com uma expressão que misturava confusão e medo. Sara, seja bem-vinda de volta. João vai orientar você sobre a escala de trabalho. Quando o diretor e os advogados se afastaram, João se virou para Sara com uma expressão hostil. Sara, não sei que jogada é essa, mas você não vai conseguir me intimidar. Eu tenho respaldo da administração do Ministério Público. João, eu não vim aqui para intimidar ninguém. Vim para trabalhar como enfermeira, como sempre fiz. Mas Sara sabia que aquela conversa educada era apenas o começo. Na pasta que carregava estavam as provas que Gustavo havia reunido. Em algumas horas, a situação daquele lugar mudaria drasticamente. Lucas se aproximou, claramente nervoso. Sara, olha, sobre aquela noite, às vezes a gente fala coisas no calor do momento que não representa o que realmente pensamos. Lucas, cada um é responsável pelas próprias palavras e ações. Sara respondeu, a voz firme, mas carregada de emoção. Ela se lembrava vividamente das risadas, das provocações, da humilhação que sofreu enquanto tentava salvar uma vida. Sara foi designada para o plantão noturno, exatamente o mesmo horário em que tudo tinha começado. Era irônico, mas também simbólico. Ela voltava para o lugar onde havia sido humilhada, mas agora com uma força que não possuía antes. Durante o plantão, Sara atendia pacientes, administrava medicações, demonstrava a competência profissional que sempre teve, mas notou que os colegas a observavam com uma mistura de curiosidade e receio. Algo tinha mudado e todos sentiam isso. Por volta das 10 da noite, um homem, parecia um morador de rua, foi trazido pelos seguranças, ferido e sujo. A cena era tão igual que parecia brincadeira. Sara viu a cena se repetindo como um déjà vu. O descaso do governo com pessoas em situação de vulnerabilidade era uma ferida aberta que ela conhecia bem. Hospitais e as unidades de pronto atendimentos lotados, falta de medicamentos, filas intermináveis e pessoas no governo fingindo que isso funciona como propaganda eleitoral. Ela se aproximou imediatamente, sem hesitar. O que aconteceu com ele? Sara perguntou aos seguranças, a voz firme, mas tremendo de emoção. Briga na rua. Está meio desacordado. Um deles respondeu, com indiferença. Sara examinou o homem rapidamente. Ferimentos superficiais, mas precisava de limpeza e curativo. Ela olhou ao redor e viu todos observando, esperando para ver como ela reagiria. Fernanda, me ajuda a levar ele para a sala de emergência. Fernanda hesitou por um momento, olhando na direção de João, mas algo na postura firme de Sara fez aceitar. Claro, Sara. Sara notou que Fernanda trabalhava em silêncio, mas com dedicação genuína. Era como se a presença de Sara trouxesse de volta algo que havia se perdido no ambiente de trabalho. Foi às 2 da manhã que a situação explodiu. Dr. Roberto voltou ao UBS, acompanhado por mais pessoas. Agentes da Polícia Federal, promotores do Ministério Público, auditores da Controladoria Geral. O prédio inteiro foi lacrado para a investigação. João Silvério, você está preso por formação de quadrilha, peculato e corrupção passiva, disse o delegado federal, mostrando o mandado de prisão. O rosto de João ficou branco como papel. Isso é perseguição. Eu não fiz nada. Temos gravações suas combinando desvio de medicamentos, demissão de funcionários e contratações fantasmas. O delegado respondeu, fazendo sinal para os outros agentes. Fernanda e Lucas observavam tudo em choque, as mãos trêmulas, enquanto João era levado algemado. Outros funcionários se aglomeraram nos corredores, sussurrando entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Fernanda se aproximou de Sara, a voz quebrada. Sara, você sabia que isso ia acontecer. Sabia que a justiça chegaria uma hora. Sara respondeu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Como? Quem te ajudou? Sara olhou para a colega que havia participado de sua humilhação poucas semanas antes.
Alguém que acredita que fazer a coisa certa ainda vale a pena, mesmo quando o governo vira as costas para gente como nós. Dr. Roberto foi chamado para depor, visivelmente nervoso, suando frio. Outros funcionários que participavam do esquema também foram levados. A operação policial foi cirúrgica. Eles sabiam exatamente quem prender e onde encontrar as evidências. Uma enfermeira mais nova chamada Camila se aproximou de Sara, com lágrimas nos olhos. Sara, eu sempre admirei como você tratava os pacientes. Nunca entendi por que te demitiram. Como você conseguiu voltar e fazer tudo isso? Camila, às vezes fazer a coisa certa tem um preço alto, mas sempre vale a pena. O governo pode ignorar. Os políticos podem fingir que está tudo bem, mas a gente que está na linha de frente sabe a verdade. E agora temos uma chance de mudar isso. Na manhã seguinte, os jornais estampavam a notícia da operação policial que desarticulou o esquema de corrupção, não só naquela UBS, mas também em outras. Sara viu seu nome citado como funcionária que denunciou irregularidade, sentiu um nó na garganta, uma mistura de orgulho e apreensão. A UBS estava em alvoroço. Funcionários se reuniam em pequenos grupos, comentando sobre as prisões, especulando sobre o futuro de seus empregos. Havia medo no ar, mas também uma sensação de finalmente a verdade tinha vindo à tona. Gustavo apareceu na UBS no final da manhã, acompanhado por uma equipe de auditores e consultores. Ele vestia um terno escuro e tinha a postura de quem estava acostumado a comandar situações complexas. Sara, ele a cumprimentou formalmente na frente dos outros funcionários. Como está a situação aqui? Estável. Os pacientes estão sendo atendidos normalmente. A equipe está se reorganizando. Muitos funcionários observavam a conversa, claramente intrigados com a familiaridade entre Sara e aquele empresário poderoso. Comentários sussurrados ecoavam pelos corredores. Dr. Roberto se aproximou, claramente nervoso. Senhor Gustavo, quero assegurar que os funcionários estão colaborando integralmente com as investigações. Doutora R.G. Rhodes ficará a gestão temporária da UBS, com aprovação do Ministério da Saúde até tudo se normalizar. A notícia causou um alvoroço entre os funcionários. Sara sabia que fazia parte do plano, mas ver a concretização ainda a impressionava. Era a reforma completa que o lugar precisava. Sara Lima será nossa coordenadora de enfermagem, responsável por implementar novos protocolos de atendimento humanizado. Gustavo anunciou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sara, que havia sido demitida como empregada problemática, agora estava sendo promovida ao cargo mais alto da enfermagem. A reviravolta era tão dramática que muitos ainda não conseguiam processar. Fernanda se aproximou de Sara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sara, eu sei que cometi erros. Tive atitudes com você naquela noite, mas preciso deste emprego. Tenho 2 filhos pequenos e meu marido está desempregado. Eu não sei o que fazer. Sara olhou para a ex-colega, lembrando das humilhações que sofreu, mas também dos seus próprios princípios, da pessoa que escolheu ser. Fernanda, todos merecem uma segunda chance. E a você lhe peço que fique tranquila por enquanto, verei um lugar na nova equipe. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Fernanda. Obrigada, Sara. Eu juro que vou provar que mereço. Lucas também se aproximou, com a cabeça baixa, a voz embargada. Sara, eu me comportei como um idiota naquela noite. Não tenho desculpa para o que fiz. Fui covarde, segui o que João mandava porque era mais fácil. Eu estou pedindo minha demissão a partir de hoje. Não mudarei, e desculpas não vai mudar o que sou. Lucas, não precisa. O que importa agora é construirmos um ambiente onde todos os pacientes sejam tratados com dignidade. Você topa fazer parte disso? Não, Sara. Estou fora. Sara apertou sua mão e falou tudo bem. Se isso que quer. Ele responde. Sara, eu quero pedir desculpas publicamente na frente de todo mundo. Sara ficou tocada com a sinceridade dele. Lucas, não precisa. Vamos seguir em frente. Nos dias seguintes, a transformação da UBS foi rápida e profunda. Equipes de obras e urbanismo da prefeitura trabalhavam durante a madrugada, renovando instalações que estavam deterioradas há anos. Você só verá isso aqui, nesta história, amigos. Mas vamos continuar. E com paredes mofadas, equipamentos quebrados,
frutos do descaso governamental que prometia melhorias no SUS, mas entregava apenas discursos. Novos equipamentos chegavam diariamente: monitores cardíacos, respiradores, aparelhos de ultrassom de última geração. Sara trabalhava incansavelmente, dividindo seu tempo entre o atendimento direto aos pacientes e a supervisão das mudanças administrativas. Era exaustivo, mas ela nunca tinha se sentido tão realizada profissionalmente. Ela implementou novos protocolos de atendimento, criou programas de treinamento para a equipe, estabeleceu canais de comunicação direta entre funcionários e a administração. Mais importante ainda, instituiu uma política de tolerância zero para a discriminação de pacientes por classe social, algo que o governo nunca havia priorizado, apesar das promessas de universalidade do SUS. Um mês depois da operação policial, Sara estava finalizando o plantão quando viu um homem andando devagar pelo corredor de emergência. Estava sujo, claramente em situação de rua. Olha a situação novamente pessoal, com ferimentos no braço que podia ser vistos através da roupa rasgada. O coração de Sara apertou. Era mais uma vítima do abandono. Com licença, Sara se aproximou gentilmente, a voz embargada. O senhor precisa, pode se sentar aqui. Atendimento virá já já. O homem a olhou com desconfiança, os olhos fundos de quem já havia sido ejeitado muitas vezes. Não tenho dinheiro para pagar aqui. Ninguém paga nada. É unidade pública. Vem comigo. Vamos cuidar desses ferimentos. Sara o levou para uma sala de atendimento, limpou os ferimentos com carinho e aplicou um curativo profissional. Durante todo o procedimento, outros funcionários passavam pela sala e cumprimentavam o paciente respeitosamente, mesmo sentindo o forte odor que ele tinha em seu corpo. A mudança de cultura era evidente. Moça, o homem disse quando ela terminou, com lágrimas nos olhos. Tem muito tempo que não sou tratado como gente. Obrigado. Sara segurou as lágrimas e é assim que deve ser sempre. Cada pessoa que chega aqui merece respeito e cuidado. A senhora é diferente, tem um coração bom. Não sou diferente, não. Só faço meu trabalho direito. Quando saiu da sala, encontrou Gustavo esperando no corredor. Ele tinha acompanhado todo o atendimento da porta, sorrindo discretamente. Como você sabia que eu estava aqui? Sara perguntou, enxugando uma lágrima que escapou. Venho sempre verificar como estão as coisas, principalmente nos plantões noturnos. A madrugada estava fria, mas o ambiente interno estava aquecido pela humanidade que agora permeava todos os cantos. Sara, tem uma coisa que quero te falar, Gustavo disse quando chegaram ao estacionamento. O quê? Nos últimos meses, trabalhando com você, aprendi muito sobre coragem, sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Você me ensinou que dinheiro e poder só têm valor quando são usados para ajudar outras pessoas. Sara sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no tom da voz de Gustavo, uma intimidade que ia além da parceria profissional. Gustavo, você também me ensinou muita coisa. Me ensinou que existem pessoas dispostas a usar seus privilégios para fazer o bem, mesmo num país onde o governo vira as costas para quem mais precisa. Gustavo parou de andar e se virou para encará-la, os olhos brilhando com emoção. Sara, posso ser direto com você? Claro. Ele respirou fundo, como se as palavras fossem difíceis de dizer. Estou apaixonado por você. Você me mudou, Sara, de um jeito que eu nunca imaginei. Sara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, uma mistura de choque, vulnerabilidade e algo que ela não queria admitir para si mesma. Gustavo, eu não sei o que dizer. Minha vida inteira foi uma luta. Perdi meu emprego. Quase perdi a esperança. Vi minha irmã sofrendo enquanto o governo ignora pessoas como ela, como eles nos corredores ali. E agora você aparece, vira meu mundo de cabeça para baixo e diz isso. Ela deu um passo para trás, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Não sei se estou pronta para isso. Não sei se consigo confiar em alguém assim, depois de tudo. Gustavo a olhou com ternura, mas sem insistir. Sara, eu entendo. Não espero uma resposta agora. Só precisava que você soubesse como me sinto. E, independentemente do que você decidir, nossa parceria continua. Vamos continuar lutando contra esse sistema podre, contra o descaso do governo que deixa os SUS morrer enquanto faz propaganda.
Você não está sozinha mais. Sara olhou para ele, o coração dividido entre a gratidão e o medo de se permitir sentir algo além. Gustavo, me dá um tempo. Minha cabeça está uma bagunça. Mas, obrigado por estar aqui, por acreditar em mim. Ele sorriu, com um nó na garganta. Sempre, Sara, sempre. Durante meses, Sara também havia desenvolvido sentimentos por Gustavo, mas tinha medo de que fosse apenas gratidão disfarçada. Gustavo, eu também tenho sentimentos por você, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que nossa diferença social seja um problema no futuro. Medo de que as pessoas pensem que estou com você por interesse. Gustavo pegou as mãos dela entre as suas, os olhos brilhando com uma intensidade que fez o coração de Sara acelerar. Sara, você já provou que seu caráter vale mais que qualquer fortuna. E eu já aprendi que amor verdadeiro não tem nada a ver com conta bancária. O que sinto por você é real, e vou provar isso todos os dias, se você me deixar. Eles se beijaram ali mesmo no estacionamento da UBS, sob a luz fria da madrugada. Foi um beijo cheio de ternura, gratidão e uma promessa silenciosa de futuro. Mas, enquanto se abraçavam, Sara sentiu um arrepio, como se algo no ar estivesse errado, uma sensação que ela não conseguia explicar. 6 meses depois, Sara e Gustavo se casaram em uma cerimônia simples realizada no jardim da UBS, um lugar simbólico onde tudo havia começado. A festa foi aberta para todos os funcionários, pacientes e familiares, uma celebração não apenas do amor entre duas pessoas, mas da transformação de toda uma instituição. Durante a festa, Fernanda se aproximou de Sara, com lágrimas nos olhos. Sara, quero te agradecer por me dar uma segunda chance, por me ensinar que humildade e respeito fazem parte do trabalho de enfermagem. Fernanda, todos erramos. O importante é aprender e evoluir. Sara respondeu, apertando a mão da colega. Lucas também veio cumprimentar o casal, a voz embargada. Sara, Gustavo, obrigado por terem mostrado que é possível mudar. A UBS nunca mais foi a mesma depois de vocês. Dr. Roberto, que havia sido mantido no cargo após colaborar integralmente com as investigações, fez um brinde emocionado. Sara e Gustavo, vocês transformaram este lugar em um símbolo de esperança. Provaram que é possível conciliar eficiência administrativa com humanidade no atendimento. Camila, a enfermeira mais nova, também se aproximou. Sara, você me inspirou a nunca desistir dos meus princípios. Ver como você enfrentou tudo e saiu vitoriosa me deu coragem para ser uma profissional melhor. 2 anos depois, a UBS Jardim Paulista havia se tornado referência nacional em atendimento humanizado. Delegações de outros estados vinham conhecer o modelo de gestão implantado e Sara dava palestras pelo país, contando sua experiência. Em uma dessas palestras, uma jovem enfermeira se aproximou dela ao final, com lágrimas nos olhos. Doutora Sara, trabalha em uma UBS onde os funcionários são maltratados e os pacientes pobres são discriminados. Como faço para mudar essa realidade? Sara sorriu, lembrando de si mesma anos atrás. Comece fazendo a coisa certa, mesmo quando ninguém estiver olhando. Trate cada paciente como se fosse sua família e nunca desista de acreditar que pequenos atos de bondade podem mudar o mundo. Mas se eu for demitida, se me perseguirem, então você vai descobrir que fazer a coisa certa sempre traz consequências positivas. Mesmo que demorem para aparecer, a verdade sempre vem à tona. Na saída da palestra, Gustavo a esperava no carro. Como foi? Inspirador. Cada pessoa que ouve nossa história e resolve fazer diferença no seu local de trabalho é uma vitória. Sara, tenho uma surpresa para você. Que surpresa! Gustavo entregou uma pasta para ela. Aprovação para expandir nosso modelo para mais 10 unidades de saúde públicas do Estado. O governo federal quer implementar o protocolo Jardim Paulista em todo o país. Sara abriu a pasta e viu os documentos oficiais. Era mais do que ela jamais havia sonhado, a possibilidade de transformar o sistema de saúde pública em escala nacional. Gustavo, isso significa que aquela noite, quando você decidiu cuidar de um morador de rua ferido contra as ordens do seu chefe, você não estava apenas salvando uma vida. Estava plantando a semente de uma revolução na saúde pública.
Sara olhou pela janela do carro, vendo a cidade de São Paulo se estender à sua frente. Em algum lugar lá fora, havia outros profissionais de saúde enfrentando dilemas similares ao que ela havia enfrentado. Havia pacientes sendo maltratados, funcionários sendo humilhados por fazer a coisa certa e o governo, como sempre, prometendo melhorias que nunca chegavam. Mas agora ela tinha os recursos e a influência para mudar essa realidade. E tudo tinha começado com um simples ato de humanidade em uma madrugada fria. Gustavo, Sara disse, segurando a mão dele, pronta para a próxima batalha. Sempre, desde que seja ao seu lado. 3 anos depois, Sara estava grávida do primeiro filho do casal. Ela continuava trabalhando na UBS, agora como diretora-geral de enfermagem, supervisionando a implementação do protocolo Jardim Paulista em unidades de saúde de todo o país. Em uma manhã especial, ela recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de um enfermeiro de Recife que havia assistido a uma de suas palestras 2 anos antes. Doutora Sara, quero contar que implementei seus ensinamentos na UBS onde trabalho. Hoje somos referência em atendimento humanizado em Pernambuco. Salvei o emprego de 3 colegas que estavam sendo perseguidos por tratar pacientes pobres com dignidade. Obrigado por me ensinar que fazer a coisa certa sempre vale a pena. Sara mostrou a carta para Gustavo, que sorriu orgulhoso. Viu só? Uma pessoa por vez, uma UBS por vez. Estamos mudando o mundo. E pensar que tudo começou porque me recusei a deixar um homem ferido sem atendimento, Sara disse, acariciando a barriga. Nosso filho vai crescer sabendo que pequenos atos de coragem podem transformar realidades. Gustavo respondeu, beijando a testa da esposa. Pessoal, peço que coloquem no comentários o que estão achando da história. Assim saberei que chegaram até aqui. E sem esquecer de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que sejam notificados todas as vezes que sair mais histórias do canal. Em um dos turnos na UBS, enquanto Sara se despedia do interno e caminhava para a saída, algo inesperado aconteceu. Um homem de capuz entrou pela porta da emergência, cambaleando, com machucados expostos pelo rosto. A equipe correu para socorrê-lo, mas Sara sentiu aquele mesmo arrepio que sentiu no estacionamento meses atrás. Algo estava errado. Ela se aproximou rapidamente, ajudando a colocá-lo na maca. O que aconteceu? Perguntou ao homem, enquanto checava seus sinais vitais. Ele a olhou com olhos fundos, quase familiares, e sussurrou com dificuldade. Eles sabem quem você é, Sara. Cuidado. Antes que ela pudesse perguntar mais, o homem desmaiou. Sara olhou ao redor, o coração disparado. Quem eram eles? Como sabiam dela? O que era aquilo? Quem era aquele homem? Naquela mesma noite, enquanto Sara e Gustavo dirigiam para casa, Gustavo recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida do outro lado da linha disse: Você e seu marido mexeram com as coisas erradas. Você nem imaginam como vai ficar difícil para vocês dois. O protocolo Jardim Paulista não vai durar. Terão o que merecem agora, ou vai pagar um preço maior que sua demissão. A ligação caiu. Sara olhou para Gustavo, o rosto pálido, mas os olhos queimando com determinação. Gustavo, parece que nossa luta está longe de acabar. Ele segurou a mão dela, firme. Então vamos lutar juntos, Sara. Não importa quem sejam eles. Não vamos parar até transformar cada UBS deste país. Com o olhar de espanto, Sara sentiu, mas no fundo, uma sombra de dúvida pairava. Quem estava por trás disso? E até onde estavam dispostos a ir para proteger o sistema corrupto que ela e Gustavo estavam desafiando? Enquanto o carro se afastava na noite, Sara sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando e que a verdade, embora sempre vencesse, exigiria um preço ainda maior do que ela imaginava. Dias depois, Sara foi tirada do cargo que ganhou no meio público. Seu registro de trabalho foi anulado por liminares que nem sabia de quem foram. Gustavo foi impedido de fornecer qualquer tipo de ajuda ou assistência ao meio público. Sua licitação foi revogada e anulada do meio público. Sua empresa enfrentou alguns problemas em conseguir liberações para começo e término das obras de suas construções. Mas ainda não acabou. Alguns de seus funcionários dispensados processaram com acertos trabalhistas. Tiveram que diminuir os gastos e quase derrubaram sua empresa. Mas como ele sempre se preveniu,
Tinha os recursos que vinham de suas empresas no exterior. Seu império foi salvo. Em uma noite vindo do trabalho com Jorge em seu carro, um caminhão vindo com toda a velocidade fura o sinal vermelho atingindo o carro de Gustavo e Jorge. Ficando Gustavo entre a vida e a morte, Jorge, seu motorista e amigo, faleceu na hora. Assim os dias se tornaram mais sombrios e imprevisíveis. Sara não saía mais da mansão, por medo do que estava acontecendo com eles nos últimos dias. Sua mãe e sua irmã faziam companhia junto ao bebê, mas sem deixar de ficar atenta com tudo e todos. Após 48 dias internado, Gustavo começou a se recuperar depois do coma induzido. Sara se vê frágil e impotente com tantas situações perigosas que ocorreu nestes últimos dias. Gustavo, ao saber do velho e fiel amigo que ajudava, chorou muito, mas imaginou que um dia isso seria tudo resolvido. Sara o abraçou com carinho e disse que tudo ficaria bem. Assim como todos sabem, neste mundo existem forças fora de tudo e qualquer ética humana. Assim, terminamos. E até a próxima história pessoal.